Boa noite, mulheres de sucesso. Estamos aqui mais uma quarta-feira, chegando na sua casa com conteúdo de qualidade, conteúdo de inspiração, de conhecimento e hoje uma convidada muito especial que vocês vão descobrir daqui a pouco. Boa noite, maravilhosas! Tudo bom? Mas antes de a gente conhecer a nossa convidada extraordinária hoje, que tem muita coisa bacana, eu queria saber de vocês. Você já foi lá, já seguiu as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso YouTube, Sucesso Dela Cast e nosso Spotify, onde você encontra os melhores podcasts que falam sobre todas as áreas da sua vida. Você, mulher, marido, a família inteira. Vamos embora seguir a gente nas redes sociais? É isso aí. Então vai lá e não esquece de se inscrever, hein? Pra você receber os nossos episódios aí assim que eles saírem. E hoje, né, Tati, a gente tá aqui com uma convidada muito especial, uma mulher de muito sucesso, que vai compartilhar uma trajetória muito enriquecedora com a gente no empreendedorismo, na vida da mulherada. Essa mulher tem história, hein? Vamos embora apresentar a nossa convidada? Com certeza. E pra mim, gente, é muito especial estar com essa convidada aqui hoje. Fez parte do meu início em Macaé, da minha trajetória. Então, Andréia Salles, a gente te recebe com muito carinho. Essa mulher de sucesso, essa mulher que impacta tantas vidas, empreendedora, visionária. Fala um pouquinho mais pra gente quem é Andréia Salles aí, com detalhes. É um prazer estar aqui, Thalita. Tati. Assim mesmo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, a minha trajetória começou já tem um tempo, né? Andréia, você está fazendo 20 anos, né, na Mary Kay? 20 anos na Mary Kay. E na minha trajetória, na minha área, há 30 anos. Nossa, uau! E aí, como que tudo começou? Com a necessidade. Eu comecei para poder presentear minha mãe Dia das Mães. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a vender na escola para as professoras. Mas isso eu tinha 9 anos. Uau, 9 anos? 9 anos. Eu comecei a vender para as professoras para ganhar um dinheirinho. Já descobriu a vida empreendedora. Isso. E aí, quando eu estava para casar, eu comecei a vender na escola adulta. Fiz meu enxoval e comecei a ser destaque nas vendas. E como que eu descobri isso? A necessidade. Então conta pra gente um pouquinho, né? Nesses 30 anos, né? Você começou por conta da necessidade e aí você despertou para empreender? Já começou a empreender por conta própria? Ou você teve profissão, você trabalhou? Conta pra gente aí como foi esse início e como você entrou na Mary Kay. Como foi essa trajetória de você começar até aí? Eu sou professora, dei aula há 2 anos, sou educadora. Olha! Então hoje, nessa jornada, eu ensino beleza. Que legal! Que lindo! Eu comecei na educação, né, dentro da sala de aula e depois transformei essa educação na área da beleza. Mas assim, quando eu dei aula, antes eu fiz mais ou menos uns 8 anos de vendas para preparar meu enxoval para montar. E aí eu aprendi, não tinha técnicas, eu não sabia que eu tinha esse dom. Na verdade, não é dom, né? É técnica. Exatamente. Mas foi a necessidade que eu fui construindo a minha história. E nessa de construir, como a minha busca é sempre entregar o meu melhor, mesmo que eu ainda nem soubesse. Eu queria e buscava excelência. Então, eu no início da minha trajetória, antes de trabalhar como professora, como educadora, eu batia metas, alcancei resultados incríveis e a pessoa que exercia na época o que eu sou hoje, uma líder, seria minha diretora, ela me convidava para eu acompanhar nos treinamentos dela como uma inspiração para as outras pessoas. Olha, aí com isso você foi vendo, né, a fazer, e muito bacana. Esse ponto que você fala de começou já a vender, tem que ser técnica para venda. Tem que ter técnica. Então, como você buscou a melhoria dessa técnica? Como você falou, olha, tem que ser técnica? Através de treinamentos, né? De treinamentos. Treinamento como o de vocês. Né? Às vezes a pessoa fala para mim assim, eu não sei vender. E aí eu respondo para ela, você não sabe vender ou você não foi treinada? E você tem uma jornada, né, Andréia, hoje completando 20 anos de Mary Kay. Eu passei pela Mary Kay com você como líder
né? Posso dizer que você foi uma das mulheres que transformaram a minha vida, que me acolheram, e eu sempre falo sobre isso, né, Tati? E na Mary Kay eu aprendi a sonhar, né? Você sabe muito bem da minha história, como é que foi. E você e seu esposo sempre me abraçaram, me acolheram, me ensinaram. E o seu trabalho com as mulheres que passam pela sua liderança é incrível, porque é esse trabalho de amor, de carinho, você pode, mas um você pode que pega na mão e ensina. Então já quero deixar aqui a minha imensa gratidão, porque se eu sou a mulher que eu sou hoje, foi porque eu tive líderes como você, Obrigada. que no amor me direcionaram. Eu tinha ali também um jeito para venda e eu fui aprendendo, né, com a técnica, com os treinamentos. Então, conta hoje um pouco para as pessoas que vão te conhecer, como que foi essa trajetória de 20 anos na Mary Kay? Ser uma líder de tantas conquistas que você teve, né? E tem. Uma mulher que tem carro rosa, várias viagens internacionais. Aí, às vezes, a pessoa olha e fala, nossa, mas, pra ela é fácil. E foi fácil? E é fácil? Conta pra gente. Os desafios são grandes, mas nós lideramos, nós encontramos muitas pessoas nessa jornada que chega até nós muito tímida, muito insegura, às vezes nem confia nela. E com o nosso treinamento e com a nossa sensibilidade de educadora, de mãe, de mulher, a gente pega pela mão e ajuda e orienta e dá direções onde essa mulher que é tímida, ela começa a construir ali a sua autonomia, a sua autorresponsabilidade, despertando nela o sonho que às vezes ela nem tem. E aí isso tudo vai estruturando e essa mulher chega até mim muitas vezes como um botão de uma rosa, que é o passo que ela vai tendo algumas conquistas, algum degrau que ela dá, um passo de cada vez, ela vai sentindo mais confiança. Depois ela se torna mais ousada, né, Thalita? Sim. E aí quando vai ver, essa mulher tá voando. Mas por quê? Porque é um processo, é uma construção. E o vender, para mim, ele é uma ponte entre o cuidar e a transformação. Para mim, vender é isso. E você acha nesse meio, qual a sua visão? As mulheres que chegam para vocês na área da venda, qual a crença que elas trazem? Que você fala, essa é a crença que vem limitando elas, que impedem de construir a venda, de ter esse pensamento, eu não sei vender, eu não quero vender, muitas das vezes. Venda não é para mim. A crença maior é a falta de percepção do seu valor. Outra questão também é o comportamento no automático. As pessoas acostumam viver na mesmice para o nível, ao invés de ser de conforto para cima, é quase de sobrevivência. E aí até eu acessar essa pessoa, tocar essa vida com um despertar, uma conversa, uma clareza, leva um tempo. Porque a crença que ela tem é que só você é capaz. Só você dá conta. Para mim é muito difícil. Pro outro é fácil. Pro outro é fácil. Parece que para você tudo é fácil. Quando, na verdade, eu também vivi esse outro lado lá no passado. E se eu estou aqui também, as metas são desafiadoras. O caminho exige de não desistir. Às vezes a gente vê uma pessoa com resultados expressivos, eu tenho muito respeito e admiração. Por que eu tenho? Porque eu também trilho. E se a gente não estiver buscando constantemente a atualização, pessoas como vocês hoje, que estão aqui também ofertando esse tipo de serviço para nós enquanto empreendedoras, e tem muitas pessoas que elas querem mágicas. Sim, não existe, né? Planta hoje que é colher amanhã, né? Isso, e esse imediatismo. E é um processo, sabe, Tati, de desconstruir essa mentalidade dessas crenças. Quantas pessoas, Thalita, resistiram a prosperar porque acreditam que dinheiro é sujo. É sujo, é ruim. É proibido. Ou que toda pessoa abundante ou que tem recursos fez algo errado. Existe ainda muito isso, né? Mesmo no tempo atual, ainda existe isso. Muito. E a gente percebe, trabalhando com mulheres, quanto ainda as mulheres estão nesse raso, né? De buscar o conhecimento, de se abrir para coisas que elas não conhecem, não ouviram falar. Então, eu acho que trazer histórias de pessoas reais, né? Você contou, comecei a vender na escola, depois comecei a vender.
como professora, você depois largou tudo para empreender com Mary Kay, assim como eu fiz também lá atrás, né? E trilhei a minha história de muitas conquistas, com sempre o direcionamento, seu apoio. Mas você teve conquistas muito grandes dentro desse negócio, né? Muito. Muitas viagens internacionais e é um preço que se paga, né? Conta pra gente como que é isso pra você. As metas eram muito altas, eu sei que eram, mas para as pessoas que estão hoje ouvindo, para elas entenderem o que que acontece para uma pessoa que elas vêm com muito resultado, né? E com essas conquistas, e por que que essa pessoa chegou lá? O que que você poderia dizer para as pessoas hoje que te fez ter os resultados extraordinários que você sempre teve? Então, a minha linha do tempo começa como? Igual a todas que irão iniciar em Mary Kay, se cadastrando, comprando kit e fazendo aquilo que a empresa ensina. Então, para mim, quando eu iniciei a minha jornada na Mary Kay, foi um divisor de águas, os princípios da empresa: Deus, família e carreira. Então, veio ao meu encontro o meu comportamento, a minha rotina. E aí, nessa jornada, no primeiro ano de Mary Kay, que eu comecei a executar tudo que a gente recebe de treinamento, eu fiquei em 4º lugar de vendas no Brasil, com 7 meses de empresa. Nossa. Entrei em maio de 2005, e aí cheguei em São Paulo para o fechamento do ano, Andréa Salles, Macaé, 4º lugar no Brasil. E como que isso aconteceu? Seguindo o processo de quê? Uma rotina, como Thalita me conhece. Eu tenho uma rotina... Ela é muito assim. Eu tava falando antes do programa começar, né, Andréia? Você, minha filha, é assim, a inspiração hard, porque ela segue exatamente aquilo que tem que fazer direitinho no cronograma, do jeito exato. Então, a minha jornada dos resultados hoje, no meu 5º carro rosa, mais de 20 viagens internacionais. Então, assim, ir para a Suíça com o marido para uma lua de mel extraordinária, Las Vegas, Los Angeles, as nossas viagens que nós já fomos juntas para Cancún, para vários lugares, cruzeiros. E aí nós tivemos apresentação exclusiva para a gente, né, Thalita? Com a Ivete Sangalo. Mas assim, eu fiz um cruzeiro no Mar Mediterrâneo com tudo pago. Eu fui para Barcelona, para Itália, em várias cidades da Itália. Então, assim, tudo isso tem um preço a ser pago pela dedicação. E aí, esse preço muitas pessoas não querem pagar porque acham que é caro ou é alto demais. Você lidar com a adversidade de uma empreendedora, você lidar com a adversidade de uma empresária. Por quê? Porque tem adversidade. Toda a vida de uma mulher de negócio, ela tem o quê? Ela tem adversidades. E aí, a mulher ou o ser humano, ele às vezes quer o seu resultado, mas não quer fazer e seguir o processo para trilhar essas conquistas, para alcançar esses resultados. Nossa, e assim, forte, né? Porque o pessoal só vê o palco do outro, né? Vê, olha, Andréia, como no é que calço e sapato. O bastidor, ninguém quer. Viajou para vários lugares, mas não vê o processo, né? E aí, para mim, fez muito sentido, porque o que eu mostro é que eu me dedico. Eu tenho dedicação, mas também eu não abro mão de fazer o meu dever de casa como mãe, o meu dever de casa como esposa, o meu compromisso com Deus, o meu autocuidado, que não é só estético de pele, mas cuidar da alimentação, cuidar da atividade física, cuidar do que eu como. Então, essa busca de harmonia nesses pilares que faz um ser humano sentir feliz, sentir realização, é o que eu vivo. Como, puxando esse gancho que você falou, que é a nossa pergunta, como você equilibra isso? Fala, ó, eu faço isso que me ajuda a equilibrar negócio e a vida em família. Porque a gente vê hoje, o mundo é bem corrido. E é difícil. E é difícil você ter uma balança. Como você faz isso? Dá essa dica para as mulheradas que estão assistindo. Vou dar sim. Inclusive, né, Andréia, depois você já aproveita e conta para as mulheres que estão assistindo a gente que você também é mentora sobre esse assunto, esse tema, esse assunto tão importante, que é esse equilibrar família, trabalho. Fala pra gente mais sobre isso. Então, eu vou responder a Tati já entrando nesse assunto, que para mim hoje eu quero compartilhar, né, tá aqui também partilhando com vocês
desse novo projeto, de uma mentoria para mulheres. Para mim, o meu equilíbrio, como que eu consigo equilibrar essa balança, é, primeiro, eu ter muito claro da minha comunhão com Deus, com o meu Criador. Então, assim, eu não negocio iniciar o meu dia sem reservar esse momento com Deus. E aí eu sinto aquele vazio que todo ser humano tem preenchido. Dali, eu vou olhar para mim, as minhas necessidades, o meu café da manhã, a minha rotina, rápido e cedo, bem cedo. Depois eu vou tomar meu café da manhã e fazer atividade física. E dali, depois desse momento, eu vou trabalhar com toda a energia e cuidar também da minha família. Então, eu aplico isso que eu falo, que eu prego, no dia a dia. E aí, na mentoria, seria eu cuidar da vida espiritual, de mim com Deus, cuidar de mim enquanto ser humano, cuidar do meu cônjuge, da minha vida afetiva, mulher e marido, e aí depois os filhos, e aí o negócio. Então, dessa forma, eu sinto uma pluma voando assim. E vamos aproveitar, a gente vai continuar falando disso aqui, mas vamos falar dos nossos patrocinadores, né, Tati? Essas pessoas que nos apoiam, essas empresas, e eu já quero começar agradecendo e falando dessa marca poderosa que é a Liz Story. Na Liz Story, você, mulher, encontra tudo o que você precisa para uma imagem de sucesso. Lá tem roupa, sapato, bolsa, acessório, tem tudo. Então você entra lá e sai pronta para o seu sucesso. Então Liz Story é uma empresa, é uma loja, é uma empresária que apoia mulheres de sucesso. E também temos a Ótica Opção. Exatamente. E aqui, ó, meu óculos estou aqui, de Ótica Opção, gente. Além de você ir lá escolher o óculos, você tem um visagismo, que é algo diferente. Porque muitas das vezes você vai lá e coloca qualquer óculos, e esse óculos às vezes não dá certo no seu formato de rosto. Eu nem sabia disso. Exatamente. Eu descobri quando eu fui lá fazer o meu. Aí. Então, só Ótica Opção. Você sabia disso, Andréia? Sabia, Andréia, que tem? Não. Então pode ir lá. Lá tem a Tati Gama, que já voltou dos Estados Unidos agora. E ela faz esse atendimento diferenciado com visagismo. A gente indica porque a gente usa a Ótica Opção. Usa, muito boa. Eu vou lá. E tem cupom de desconto pro Boys lá na Ótica Opção. Então vai pode ir lá. Sou do sucesso dela, do Boys que você tem. Eu levei a família inteira. Meu marido, meu pai. E realmente é diferenciado. Você sai com óculos, assim, perfeito pro seu rosto. Ótica Opção, sua melhor opção. É isso aí, um atendimento incrível, tá? Então, vamos voltar aqui pro assunto. Você vê, Andréia, hoje, que as mulheres sofrem muito com isso? Você vê um desfuncionamento, digamos assim, um desequilíbrio muito grande nessas áreas da vida, né? Eu tenho sucesso nisso, não consigo ter naquilo. O que você vê e por que você buscou estudar sobre isso? Eu sei que você é uma mulher estudiosa, tá sempre estudando muito, investe muito nisso, mas por que você escolheu essa área em específico, né? Para você se aperfeiçoar e também você sentiu um chamado de Deus ali para ajudar? Então, Thalita e Tati, o que eu vejo na prática? Arde meu coração de perceber mulheres incríveis, tipo assim, tem tudo para ter resultados excelentes e fica empacada. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma realidade de muito aceleramento. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo assim, muitas pessoas aceleradas. E nesse aceleramento é roubado de nós a nossa atenção. E a nossa atenção sendo roubada, a gente negligencia o quê? Deus, a nós mesmas, o nosso cônjuge, o nosso marido, os nossos filhos, o nosso negócio. E essa desconexão, essa falta de conexão com a realidade, você vê mulheres que elas estão aqui nesse momento, mas com a cabeça em outro lugar. Elas não estão lá e nem estão aqui. E aí elas estão adoecidas, estão frustradas, e eu estou aqui para a solução desse problema. A gente já quer, inclusive eu acabei até de ter uma ideia aqui, Tati. Acho que as nossas mentoradas, porque nós temos aí o nosso time, né? De mentoradas que estão crescendo e evoluindo, eu acho que as nossas mentoradas, elas merecem uma aula com a Andréia. Porque mulheres que estão investindo e crescendo, elas precisam ouvir sobre isso, assim como a gente também, né, ouvir mais sobre isso. Sim. E aí, Tati, Thalita, o que eu vejo, assim, que nós, enquanto mulheres que estamos nessa busca de melhorar 1% ao dia, que no final das contas, fazer o básico
dá certo. Fazer o básico dá resultado. Então, você que está aqui com a gente, faça o básico que você vai alcançar resultados. O básico dá certo. E aí eu entendo que se eu ajudar mulheres a fazer o básico, elas vão potencializar as suas habilidades. O potencial que ela tem vai só aflorar, porque toda mulher tem dentro dela um desejo ali guardadinho, mas por estar no automático, por estar apagando incêndios, ela não alcança os resultados. E aí a frustração vem. Mas se, enquanto mentora, eu sentar com ela e fizer com ela ali um passo a passo para ela nortear a rotina, dar uma direção, essa mulher ela vai desabrochar, mas florescer. Por quê? Porque ela foi acolhida, porque ela percebeu com clareza quem ela é, e daqui a pouco os resultados vêm. Eu acho também, eu acredito, né, que muitas das vezes as mulheres empacam, assim como a gente às vezes também empaca, por falta do conhecimento, né? Sim. De não saber, de não ter alguém ali para dar o passo a passo. Então, mulheres como você, mulheres como nós, que se posicionam a contribuir no crescimento de outras mulheres, isso salva gerações, né? Sim, e assim, a gente observa que quando a gente entra para empreender, apesar de eu compartilhar com vocês um dado aqui muito importante, eu participei de um evento agora de casais e um marido falou assim para o meu marido: a minha esposa hoje, no ramo que ela está, se ela fosse uma profissional CLT, ela não ganharia nunca, ela tira mais do que uma juíza. O marido dando o exemplo para o meu esposo. E aí eu falei, parabéns, eu fico orgulhoso de ouvir isso de um marido. Mas muitas mulheres, elas não têm essa habilidade de gerir as emoções. Para você ter resultados expressivos, você tem que ter um bom relacionamento consigo mesma, você tem que fazer uma viagem para dentro e entender como que você funciona, as suas emoções, a sua autonomia, a sua autorresponsabilidade, a sua autoconfiança, a sua autoimagem, se ela confia, se ela acredita, se está tudo bem. Se ela não tiver isso, e aí entra vocês e entra outras profissionais, como o meu trabalho, como o trabalho de outras que estão aqui conosco, envolvida hoje nesse podcast, para fazer o quê? É um quebra-cabeça com várias peças que, quando é montado, fica uma obra de arte. Agora, se a gente vai empreender sozinha, o trabalho é muito grande, porque se sente muito perdida. Então, nós, mulheres, quando a gente encontra mulheres como vocês, mulheres como nós que estamos aqui nesse podcast, a gente sente o quê? Um amparo, uma direção, ideias. Às vezes, numa conversa, né, no network, vem ideias, daqui a pouco você está assim, gente, aquilo que eu conversei agora mesmo, como a gente está conversando, né? Então, é importante essa conexão com mulheres que têm para transbordar, que têm assunto e conteúdo para somar. E quantas estão sozinhas em um universo isolado? Que é ter esse contato com mulheres que têm algo a fazer mais, a trazer algo a mais, faz a diferença. E com isso, eu queria te perguntar, o que você quer deixar de legado? Que você fala, eu quero deixar esse legado para as mulheres da minha família, para as minhas mentoradas, olhar e falar, esse legado é meu. Sim, eu quero deixar de legado tocar na vida das pessoas para que ela também busque ser a sua melhor versão dentro do universo dela. Então, assim, ser a sua melhor versão é você não se acovardar diante das adversidades. Então, busque a excelência dentro do seu contexto. Mas eu quero dizer mais. Eu quero dizer para você que está aqui com a gente, você busca um pouco mais? Você está disposta a fazer um pouco mais? Você merece. Eu mereço e busco. É aí que tá, né? E eu acredito que todas nós que merecemos um pouco mais. E nós estamos aqui nessa busca. Nós estamos nesse processo de fazer um pouco mais, porque é isso. A gente se contentar no que a gente tem é bom, mas quando a gente consegue dar um passo adiante, não é muito melhor? Sim.
Não é verdade? Um pouco mais tá Um pouco aí. mais, sim. É num pouco mais que tá o resultado extraordinário, né? Quem consegue fazer mais um pouco, fazer um pouco mais, é que consegue o resultado extraordinário, né? E hoje, qual o seu sentimento desses 20 anos que você celebra, né? Empreendendo no ramo da Mary Kay, passando por centenas de vidas, famílias, lares, Muitas. com muitas conquistas, com muitos desafios. Qual é o seu sentimento hoje? O que você tá vibrando, né? O que você tá sentindo nesse momento, nessa etapa da sua jornada? Eu estou muito alegre, muito grata, muito grata. Eu me emocionei muito aqui com você no seu aniversário, mas assim, são muitos momentos que vêm à nossa memória de muitas conquistas, de muitos desafios, superação de coisas pequenas, de coisas grandiosas. Mas assim, de fato, a minha maior alegria é o sucesso da minha família. Então, assim, eu impactar famílias com o meu negócio Mary Kay, com a minha vida, com meus resultados, com os meus treinamentos e também estender as famílias. Porque como a Mary Kay ela tem essa abordagem de Deus, família e carreira, a minha conduta dentro do meu negócio ao longo dos 20 anos, eu abordei muito essa fala da mulher fazer o seu dever de casa enquanto Sim. mulher. Vão para o encontro de casais, vão cuidar dos seus filhos. E aí eu vejo meu filho bem sucedido, já adulto, Hoje um médico bem de sucedido. muita, né? Uma graça de homem. Né? E aí eu ver dentro da minha casa a coerência daquilo que eu preguei e viver com os resultados e uma família abençoada, isso para mim não tem dinheiro que pague. Nossa, isso Nossa, bem forte. é pra gente refletir mesmo, porque eu tava falando com a Andréia aqui antes, né, nos bastidores, sobre a gente buscar viver esse equilíbrio, como é desafiador, né? Alinhar tudo, né? A saúde, o espiritual, é um desafio. E é uma busca, né? Então, estamos aí, buscando também, mulherada, é possível. Vamos aí, caminhando, aprendendo com aquelas pessoas que já estão mais perto desse equilíbrio, para que a gente não perca a esperança de chegar lá. Isso. E aí, Thalita, se tem algo que a gente pode partilhar com mulheres como nós, é o amor, a fé e a esperança. Quando a gente é nutrida nesses segmentos, né, do amor, da esperança e da fé, a gente encontra forças nos dias nublados. Nem todo dia tem um sol maravilhoso. Todas nós passamos por dias nublados, mas a gente precisa ter a fé nos dias nublados. A gente precisa ter a esperança, precisa ter o amor. E aí, nesse contexto da rotina, que não é só dias de sol, tem dias nublados, É importante trazer isso, né? a gente Sim. também se acolher, se respeitar, vai passar e passa. Tudo passa. Tudo passa. E quais são, Andréia, os seus valores inegociáveis como mãe, esposa, mentora, líder e empreendedora? Para mim, valores inegociáveis são princípios dado por Deus. Então, a verdade, o sim e o não negociar. Eu quero tirar uma... Ninguém está vendo isso aqui, não. É no pouco e no muito. E aí Deus me honra com isso e eu só tenho a testemunhar dessas bênçãos que Deus me concede. Na hora que tem que estar no pouco, com contentamento, sendo contente no com pouco. E na hora que eu estou colhendo aqueles frutos, também testemunhar desse momento de alegria também, no muito. Uau, gente. Muito forte. Esse podcast é uma aula de vida, né? Porque é muito desafiador falar, né, de valores, de princípios, de coerência, de equilíbrio nos dias de hoje. E hoje, você, como essa mulher que percorreu essa jornada, que vive aquilo que fala, que vive aquilo que prega, o que você fala, o que você mais fala para aquelas mulheres que estão ao seu redor, que são suas lideradas, que são suas consultoras, que são suas mentoradas, suas amigas, para que elas tenham aí um pouquinho, né, desse equilíbrio. O que você poderia falar aí, alguns passos para quem está te ouvindo, para buscar? E fala um pouquinho sobre o dever de casa também. Tá bom. Então, sobre as minhas dicas seria uma construção. Então, viver um dia de cada vez,
se propor a fazer e executar aquilo que propôs, à medida que você celebra pequenos resultados, você se fortalece para um próximo passo. Então, assim, degrau por degrau. Como nós estamos nesse aceleramento, é muito comum as pessoas no imediatismo querendo resultados rápidos. Os resultados podem ser até rápidos, mas não desestabiliza quando eles não vêm rápido. E não a todo custo também, né? A todo custo, de qualquer maneira. E assim, sobre a nossa... A rotina, se a gente não tiver essa clareza dessa celebração de pequenos resultados, a gente se frustra e aí às vezes a gente faz o quê? Se perde no processo e para. E aí entra uma questão que está muito em alta, a comparação. Então, se eu tenho que deixar um recado para você que está aqui com a gente, a comparação te destrói. Então, seja você, se acolhe, tem coisas que você não é tão boa, busque profissionais, busque em outra pessoa, parcerias, para ter essa completude. Porque quando a gente se compara com outro, a gente se compara com outro, muitas vezes, naquilo que você não é boa. É verdade. E aí bate o quê? Uma frustração gigante. E isso é destrutivo. Isso não vem do Pai. Não vem de Deus. A gente tem que modelar, né, as pessoas. Olhar, ver o que eu posso modelar. Ela tá fazendo, tá dando certo. Não, mas inspirar, do meu né? jeito, Inspirar. Buscar parceiros, né, como a gente faz. Uma é boa nisso, outra é boa Completa naquilo. A gente aquilo. completa. E nada nunca vai ser perfeito, né? A gente tem que buscar o mais próximo ali, mas não vai ser perfeito. A gente vai ter os desafios. E as diferenças enriquecem. Então, assim, às vezes, eu tenho uma falta de habilidade e você tem muito forte. Então, essa diferença vai me enriquecer. E a minha diferença para com você vai te enriquecer. Então, isso é bacana. Mas isso também leva um tempo de maturidade. Às vezes a pessoa está muito nova, ou está muito afoita, ou está muito distraída com muitas informações, ela não percebe o que ela tem de pontos fortes. Ela só foca nos pontos a serem melhorados. E aí bate, né, algo ruim. E você hoje, o que você poderia falar sobre o conhecimento na sua vida? A importância de buscar o conhecimento. Isso mudou a sua história, mudou a sua vida? Você vê isso como algo muito importante ou não importante? Muito importante. Até dá para linkar com o dever de casa enquanto marido e mulher também. É verdade. Por quê? Eu não esqueci. Por quê? Porque em todas as áreas o conhecimento liberta e liberta mesmo. Porque quando você profissionalmente é enriquecida com treinamento, com conhecimento, o que faz? Tipo assim, uma luz que é acesa na escuridão. O conhecimento, para mim, é isso. E aí, na vida conjugal, como eu e meu esposo também, a gente ama cuidar de casais, de famílias, a gente percebe que aquilo que a gente aprende nos conhecimentos que a gente estuda, que a gente busca, e a gente partilha, a gente vê famílias assim, desabrochando com coisas simples, alinhamento de propósito do casal. E às vezes é um marido maravilhoso, uma mulher incrível, com os filhos maravilhosos, mas como um ponteiro de relógio, quando você vai ali ajusta, a linha, dá uma arrumadinha, não é nada tão significativo, mas dá uma alinhada e fala, caramba, parece que é outra família. Né? Então, eu acho que é isso. O conhecimento traz para a gente uma clareza, apertar assim, o botão na escuridão e dar aquela luz. Uau. E eu, gente, muitas vezes, né, já fui recorrer a Andréia como líder, como amiga. Olha, tô com dificuldade aqui, não tá encaixando, é filho, não sei o quê. Porque a gente tem que ter essa humildade e esse desejo de aprender algo que o outro tem uma habilidade, que te inspira, que vive aquilo ali. Então, eu tenho muito isso. Eu peço, pergunto, me ajuda. Não tô sabendo, tá difícil, vamos chorar um pouquinho aqui, né? E aí, ter pessoas assim na nossa jornada faz muita diferença. Então, Andréia aí como mentora para ajudar as mulheres nesse equilíbrio que é tão importante e que a gente vive um devaneio nessa parte, né? E a gente corre, empreende, faz isso em família. Eu me perco às vezes, tá? Sim, e aí tem normal. que ficar assim, que eu fico meio perdida. E eu quero falar para você
mulher que está nos assistindo, que eu e a Tati, nós somos mentoras na área de venda, de gestão, de estruturação de negócio, e de tudo que você precisa para o seu negócio, para você crescer e se desenvolver. Então, se você busca aí mentoras que vão te direcionar para te ajudar a alavancar o seu negócio, a faturar mais, a organizar, a estruturar, comenta aí que a gente tá aqui disponível para te ajudar, tá? Comenta, E eu Andréia quero também, que estamos aqui, é. ó, 3 mentoras, cada uma área, que a gente junta Isso um pacote e você Inclusive, se Andréia, completa. já vamos combinar esse convite. Vamos Mas eu sim. quis falar porque a gente tem que reforçar. Sim. Muitas mulheres ouvem e veem a gente e não sabem nem que a gente tem esse trabalho com mulheres que é tão importante, né? E já pegando esse gancho também, vamos falar agora de 2 patrocinadores incríveis. E um deles é a doutora Giane Rambaldi. Doutora Giane tem um método Mindset Fit, que é um método de emagrecimento que transforma a sua mente para que você consiga ter aí resultados de saúde, né? Então, não muda só o corpo, mas muda a sua mente. Acompanhamento com nutricionista, personal e tudo que você, mulher, precisa para ter mais saúde, para se olhar no espelho e falar, uau, essa é a mulher que eu mereço ser. Então, doutora Giane tá pronta, com o time preparado, te esperando lá. Doutora Giane Rambaldi, método Mindset Fit, nossa patrocinadora, apoiadora do Mulheres de Sucesso. E aproveitando, também temos o nosso Lagos Macaense Offshore e Construção. Lá você encontra tudo para sua casa, para sua obra, para sua empresa, seja ela na área offshore, na área de construção civil, sai completo. Também uma empresa da área do ramo de engenharia, do ramo offshore, que apoia, que apertou realmente aquele botão de apoiar mulheres, que é muito importante. Empresas apoiadoras de mulheres. Lagos Macaense Offshore. A nossa gratidão aí, os nossos patrocinadores que confiam e investem, né, no poder da mulher. E voltando aqui, Andréia, qual mensagem você deixaria hoje para essas mulheres que vão te ouvir, vão te assistir, não só hoje, como a gente não sabe o poder dessa nossa mensagem, quantas pessoas ela vai acessar, quantos anos lá na frente, né? O que você gostaria de deixar aqui para essas mulheres hoje, que você vê como algo atemporal? Né? Que essas pessoas vão ouvir, isso vai... Nossa, isso realmente... Eu quero deixar um recadinho especial, que essa mulher que está aqui nos assistindo, ela acredite no potencial que ela tem. Porque todas nós temos uma força incrível dentro de nós, basta ser acessado e treinada para que ela possa descobrir que ela tem muita força, que ela conhece uma parte. Mas assim como o iceberg, né, que mostra aquela pontinha, dentro dela tem uma força enorme. Então, o meu recado é esse. Acredite em você e busque se conhecer. Porque eu tenho certeza que você vai se descobrir uma mulher muito mais forte do que você imagina que é. Uau! E com isso, eu queria te perguntar, o que você diria para há 30 anos atrás? Aquela jovem que era sonhadora, que estava começando, o que você diria? Parabéns, você caminhou o caminho que deveria. Com insegurança, com medos, incertezas, mas com uma vontade ardente de dar certo e de vencer. Então, parabéns para você, Andréa Salles. Gente, que maravilha! Gente, sabe, essa pergunta Sim, é muito forte, é né? muito forte. Eu parei para Nossa. pensar. E você falar isso para você, né, 30 anos Sim. depois, que coisa maravilhosa, né? É muito forte. Essa certeza de que você trilhou o caminho que deveria trilhar e você ter essa certeza. Interessante que foi uma construção, sabe, Tati e Thalita? Porque, assim, eu tinha uma certeza dentro de mim que antigamente a gente dizia assim, fulana, ela é tão caprichosa, ela gosta tudo de bom gosto. Essa era eu, só. Então, o que eu tinha? Muita vontade de dar certo e vambora pra cima. Muita coragem. Gente, é muito incrível a gente, né, olhar para mulheres assim e ver, né? Você veio de uma realidade também simples, com muita vontade, eu posso que poderia imaginar, só né? dar um adendo. Eu, nessa fase dos meus 19 anos para 20, porque eu tenho 51, eu não tinha R$1 para pagar a passagem de casa para o centro. E eu comecei a empreender e vendendo cosmético para preparar o meu enxoval para eu casar, usando o caminho que eu ia para a escola no ônibus com o uniforme
e minha bolsinha. Eu ficava com isso aqui tudo cheio de marca de bolsa pendurada, assim, aqueles roxos. E aí eu não sabia pronunciar o nome dos produtos, mas a minha vontade era tão grande de dar certo, eu tinha tanta força de vontade, muito desejo de vencer, que eu batia recorde de vendas que eu nem imaginava, lá dentro desse universo muito limitado. E aí, quando eu casei, que eu fui morar em São Paulo, em Sorocaba, eu levei R$1.000 há 30 anos atrás. Eu estou completando 30 anos de casada também. E R$1.000 era muito R$1.000 é R$1.000. muito dinheiro. E aí me orientaram assim, minha professora. Você não conhece ele, vai que ele te faça mal lá longe da sua família. Quando eu levei, depois da lua de mel, 1 mês sem trabalhar, sem dinheiro, eu falei, meu amor, tem R$1.000 no banco guardado. O quê? Foi uma fortuna! Então eu ainda trouxe esse dinheiro do meu empreendedorismo. Olha. Lá há 30 anos atrás. E a Thalita sabe, Tati, que a minha questão financeira também sempre é muito regular. Sim. Então, para eu tomar uma decisão, fazer uma escolha, Certinho. eu sou criteriosa. Então, assim, é um histórico que eu casei e levei R$1.000, além de ter ajudado a fazer a mobília da casa, do enxoval, da festa de casamento, que foi Estava assim, guardado. estava lá guardadinho. E fizemos a lua de mel em Porto de Galinhas, andamos de avião. Olha, a primeira que vez. naquele tempo, olha. Primeira vez que eu andei de avião para Porto de Galinhas. Incrível. Nossa, Incrível André, mesmo. muito, muito bom. Muito bom ter você aqui. Muito bom a gente partilhar isso para outras pessoas ouvirem, né? E como eu falei no início, a gente tem uma história aí, né? 11 anos ou mais, por aí, né? Quase 12. Convivendo com você, com a sua família, que me inspiram, que eu tenho um carinho e vou ter pro resto da minha vida, né? Foi uma família que me acolheu em Macaé. E tudo que você tá falando aqui é coerente, é verdade. Então, mulherada, eu falo pra ela, né? Olha, é difícil, mas você conseguiu. A gente tem ali a obrigação de acreditar que a gente consegue, que é uma construção, né? Andréia tem 51 e não parece, mas é uma construção. Então, que esse episódio de hoje traga para mim, trouxe, né, mais ainda a confirmação de que existe uma possibilidade de viver o equilíbrio, não existe sucesso no disfuncional, e a gente acaba se acostumando a viver assim, né? Com a família disfuncional, com isso, com aquilo. E que as mulheres entendam, né? Que buscar ajuda, pedir ajuda é importantíssimo na jornada delas. Então, muito obrigada, né? Quero quebrar o protocolo. O tempo ficou curto para tanta coisa boa. Vamos marcar a volta. Você pode. A gente acredita. A gente acredita. Você pode. Você pode muito mais. Você sabe disso que agora eu falo isso pra você, né? Foi uma aula incrível. Obrigada pela Obrigada. partilha, pelo seu coração generoso. E eu tenho certeza que muitas mulheres vão sair assim enriquecidas e transformadas desse nosso papo. Você pode, vem com a gente. É isso aí. Você pode. E você, mulher de sucesso que está assistindo a gente, muito obrigada pela sua presença. Não esqueça de curtir, comentar, não esqueça de se inscrever nos nossos canais para você receber e compartilha com outras mulheres essa mensagem que pode salvar uma vida, pode salvar uma família, pode salvar uma mulher, né? Então, nosso muito obrigado. Muito obrigada, maravilhosa. Obrigada, Andréia. Foi incrível. Foi uma aula realmente pra gente ver e ter o equilíbrio, que é muito importante, porque na correria do dia a dia a gente esquece disso. Então, vamos lá, mulherada, vamos parar, vamos respirar, vamos voltar a ter o equilíbrio. Compartilha, curte, manda para aquela sua amiga, pro grupo da família, pro grupo das amigas. Compartilha bastante. E lembrando que toda quarta-feira, às 18 horas, sai episódio novo no Sucesso Dela Cast, YouTube e podcast. E também temos o nosso Instagram. Corre lá, segue e fica de olho nas novidades. Aqui é para você ter muito sucesso. Um beijo. Beijo!